Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para iniciar a Escola Bíblica 24 horas. Hoje, dia 22 de dezembro de 2023. Hoje é sexta-feira. Deus te abençoe. Espero que você não esteja reparando aí nesse estereótipo, porque eu estou com essa camisa aí, está bastante suor visível, porque aqui meu irmão está fazendo um calor gigante. Agora começou a chover, aqui não tem ar-condicionado no lugar onde estou. Coloquei a câmera para um local aqui, para o quintal, para filmar o quintal, para ver se o vento é melhor, para ver se a gente consegue fazer esse trabalho hoje, porque aqui tem dia que tem muito calor, tem dia que a chuva suspende, e agora que deu 3 dias de chuva, muito pouco aqui. Então, infelizmente, o cenário vai ser esse, tá bom? Essa camisa um pouquinho suada, não posso vestir um outro tipo de roupa mais pesada, para ficar aqui exatamente nesse cenário, porque aqui está fazendo muito calor, tá bom? Mas vamos olhar para a escola bíblica, por favor, me ajude, tá bom? A olhar para a escola bíblica e não para a camisa do pastor Wagner, porque está um pouquinho suada, tá certo? Procurei outra roupa, mas não tem como, o calor é muito grande aqui, não tem como. Então vamos lá. Isso é até bom, porque você que está ouvindo no áudio, você já vai poder ir para o YouTube, que eu estou gravando pelo YouTube, para você olhar, porque a maioria de vocês não olha nada no YouTube, não vê, não é nem um pingo de meu ajudador no canal, não assiste coisa nenhuma do que eu ponho no YouTube. Então é como se fosse gravando para uma parede. Eu estou gravando para uma parede, para muitos de vocês que não vão valorizar o que a gente faz no YouTube, tá bom? Mas um monte de doidice que tem no YouTube, um monte de gente que está conosco, com certeza procura. Isso é terrível, porque os ensinos da Bíblia que a gente dá todo dia, a maioria, principalmente os que estão entrando, os novos que estão entrando nos grupos de WhatsApp, que são dezenas de grupos de WhatsApp que temos conosco. Muitas pessoas entram, novas convertidas, ou um novo membro dos grupos de WhatsApp entra todo dia, vários, e ninguém vai no YouTube. Aí isso é ruim para mim, porque o YouTube nunca vai indicar esses vídeos para ninguém, porque não tem visualização nenhuma. Aí as pessoas, o YouTube tem uma máquina de percepção, de saber se presta ou não presta esse conteúdo. Como que ele sabe? Pelo tanto de gente que acessa, que se torna participante do canal, membro do canal, que envia para outro, e principalmente pela visualização, que a gente sabe quantas visualizações tem, e o YouTube também sabe, para poder eles estarem mandando para outras pessoas. O próprio YouTube faz isso. Então olha só, meus irmãos, vamos voltar para o tema que estamos tratando esses dias. Estamos tratando de salvação. Muitas igrejas não estão falando de salvação, mas aqui estamos tratando do tema salvação. Então hoje vamos estudar sobre 2 Coríntios 2, 14 até o 16, onde o Paulo diz: uns se perdem, outros se salvam. E dentro desse texto vamos saber o que fazer para mim não ser uma pessoa perdida e para eu ter certeza que eu estou salvo agora. Se eu morrer agora, vou para o céu. Se Jesus voltar agora, eu estou salvo, eu vou para o céu. Ou lendo o texto que nós vamos ler, estudando o texto que nós vamos ler, nós podemos ter oportunidade de se consertar depressa, se a gente identificar dentro do que vamos ler hoje, se estamos perdidos. Misericórdia. Vamos orar para iniciar o trabalho do Senhor. Vamos orar. Pedir misericórdia para Deus, vamos orar. O Brasil precisa orar.
Querido Pai Celestial, te louvo, te exalto, porque o Senhor é meu Pai, meu amigo, meu companheiro, meu advogado, meu juiz. O Senhor sabe, meu Pai, o profundo, o oculto e o escondido. Eu quero fazer aquela oração que Davi fez, meu Pai, no Salmo 139, bem no final, quando Davi disse: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Querido Pai Celestial, estou pedindo ajuda, misericórdia para o Senhor. Não sou ninguém, eu sou pó. Pai, eu sou pó do Salmo que Davi disse no Salmo 78, Pai. 39, ele disse: tu olhaste para Israel e te lembraste que eles são pó, um vento que passa e não volta mais. Somos assim, Pai, que cada pessoa imagine isso, Pai. Que hoje eles estão como uma flor, muito bonita, meu Pai, mas já some, murcha, some, vem uma doença, mata, vem um assalto nas ruas, mata, vem um problema seríssimo, mata, terremotos matando, meu Pai. Oh, meu Pai, muita devastação na terra matando, e que cada um imagine-se que hoje pode estar vivo e amanhã nunca mais. E o problema é: salvo ou perdido? Estou salvo, estou perdido. E se eu estiver dormindo, o tsunami vier sobre minha casa nessa hora, como agora, meu Pai, tanta catástrofe está acontecendo no mundo inteiro, multidão morrendo toda hora. Oh Deus, e grande guerra está estourando aí em tudo quanto é lugar agora. Oh meu Pai, tem misericórdia, Jesus, nos ajuda a ser salvo, ter certeza da salvação e ensinar para os outros a eles também serem salvos. Nossa casa, nossa parentela, Jesus, ajuda eles. Também o desigrejado, o desviado. Assim, meu Pai, nos dá um dia de paz, escondido debaixo do teu sangue, do sangue de Jesus, porque é nesse nome todo poderoso que te pedimos, nesse nome te agradecemos, no nome que está acima de todo nome, como disse Paulo em Filipenses 2, o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Cristo, acima dos reis, acima dos políticos, acima dos bilionários do planeta, acima de qualquer um que diz eu sou, eu sou, eu sou. Jesus é acima de todos. E tua palavra diz que um dia todo joelho vai ter que se dobrar diante dele, e dizer que somente Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses capítulo 2, 6 ao 12. Pai, então obrigado, porque o Senhor é tudo para nós, continua sendo nosso diretor, nosso avisador, nosso ensinador, continua sendo a nossa própria sabedoria, e nos ajuda, nos salva, meu Pai, nos salva daquilo que está preparado para o ímpio, para o perdido, no Apocalipse 20, 10 ao 15, no lago de fogo. Tem misericórdia, Jesus. Assim, nos dá um dia de paz, escondido debaixo do teu sangue. É no nome de Jesus te pedimos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Bem, queridos, pega a tua Bíblia em segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, no verso 14 ao 16, tá bom? Vamos ler assim, diz assim, ó: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro de perfume, a palavra perfume, cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, ou melhor, o bom perfume. Em outra tradução é perfume, na minha tradução mais antiga que estou lendo é cheiro. Estou lendo a minha tradução de Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Então ele diz: para Deus somos o bom cheiro, é o verso 15, de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem, é o verso 15, e diz: para estes, certamente, cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Aí eu vou ler o verso 17, diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes
falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Bem, meus amados irmãos, hoje vamos estudar sobre salvação e perdição. Uns vão para o céu, outros não vão, baseado no que lemos aqui nas cartas de Paulo e baseado em tantos outros textos, onde Jesus mesmo disse, uns vão para o tormento eterno, outros para a vida eterna, em Mateus 25, 46. Sendo que Paulo está dizendo aqui que alguns tipos de pessoas que existem no planeta estão perdidos, já são perdidos. Se morrerem hoje, nunca vão poder ser salvos, mesmo que falsificadores da palavra de Deus, mentirosos, falsos profetas, estão ensinando que depois da morte, como diz multidões por aí, todos vão para o céu, porque Deus é Pai de todos, o céu é para todos, porque Deus é um paizão, Ele vai ter que receber todo mundo lá. Outros dizem, reza uma missa, joga uma flor, acende muitas velas para quem já morreu. Isso, o nome disso é falsificador. O pregador que diz isso. Por que ele é um falsificador? Porque toda vez que ele fala de salvação e não fala de perdição, e não diz que o perdido depois da morte não tem mais jeito para ele está perdido, ele falsificou a verdade para mentir, para enganar, ou melhor, o diabo enganando eles, como diz a Bíblia, 1 Timóteo 4, 1 e 2, que no fim dos tempos muitos vão pregar doutrina de demônio. Então o diabo vai dar ensinos através de pessoas, é isso que Paulo está ensinando, para falsificar a verdade, para levar multidões para o engano religioso, e se morrerem no engano religioso, eles vão, infelizmente, só depois da morte, ver que foram enganados por falsificadores, ou melhor, pregadores que nunca tiveram relacionamento com Deus, por isso estão pregando mentiras. Porque o texto que está falando aqui hoje está dizendo que existem dois grupos, os que se perdem, os que se salvam. Muitas vezes está na Bíblia, Jesus disse, no livro de Lucas 19, 10, que ele veio buscar o que se havia perdido. Ele, que em Cristo, o projeto dele é buscar o perdido. Mas para isso a pessoa tem que declarar para Deus, depois de ouvir a pregação, depois de ouvir a verdade, ele tem que dizer, eu estou perdido, Deus. Dentro dessa palavra que tu está falando, eu estou perdido. Então eu quero o caminho, eu quero ser salvo, me mostra o caminho, me diz o que eu faço. E a Bíblia diz, arrependei-vos. Te arrepende. E daí para frente vai ler a Bíblia, vai ouvir a palavra, vai estar num lugar onde ensina a verdade, vai ser útil para as coisas de Deus, vai servir a Deus com amor, com alegria, vai servir o teu próximo, vai salvar teu próximo, etc. Então, querido, quero falar dos que se perdem e dos que se salvam. O Paulo diz que o conhecimento, aqui 2 Coríntios 2,14, quando a gente tem o conhecimento acerca de Cristo, acerca da sua mensagem, acerca da missão do ser humano aqui como cristão, depois de ter o conhecimento, Deus deu essa mensagem para Paulo passar para nós, que no mundo espiritual isso é como se fosse um perfume. Um perfume que está sendo inalado diante de Deus. Então, você aqui vai aprender que existem os que cheiram diante de Deus, seres humanos cheirosos diante de Deus, mas você vai ver também que são cheiros de morte, como Paulo diz. Então, tem gente que é fedorento diante de Deus. E aqui você já pode ter a oportunidade de começar a se identificar. Eu estou salvo, eu estou perdido por causa do cheiro que eu estou inalando e que só Deus
e o diabo sabe. O diabo gosta de quem está morto. O diabo produz a morte. E quem está morto, se ele morreu hoje, já já ele vai estar fedendo. Se ele morreu há 2 dias atrás, já está fedorento. Imagine quem está morto há muito tempo. Então esse mesmo é que está fedendo e não sabe. Muita gente está morta para com Deus, irmãos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então quando eu vivo no pecado, eu estou provocando minha morte. Morte quer dizer a minha separação de Deus. Morte quer dizer eu matar tudo que Deus tem para mim. Então, tudo que é errado, a mentira, o ódio, a soberba, a heresia, a religião falsa, o homossexualismo, a idolatria, a soberba, tudo isso é uma maneira como populações inteiras no planeta inteiro estão buscando para si mesmo, para se matar. Se eles estão buscando isso, já morreram e não sabiam. Ou melhor, estão fedorentos diante de Deus e não sabem. Então vamos estar estudando essas questões. Por que Jesus disse, você é o sal da terra? Porque a Bíblia diz que existem as obras da carne. Então nesse primeiro vídeo aqui e áudio nós vamos fazer apenas um resumo. Porque muitos são cheiros para a vida eterna e outros são cheiros de morte, para a morte, para a perdição. Então na Bíblia fala que existem as obras da carne, que vamos ler já já nos próximos áudio e vídeos, que são a mentira, Gálatas 5, 19 ao 21, que Paulo diz, quem pratica isso não entra no reino de Deus, é idolatria, feitiçaria, mentira, etc, prostituição, vícios, etc, etc. Quem pratica isso, ele está praticando obras da carne. Então, se Jesus disse em Mateus 5, no versículo 13, tu és o sal da terra. Para que é o sal, meu irmão? É por causa da carne. Carne quer dizer eu. Lá em Romanos 8, verso 6 diz, a inclinação da carne é morte, mas inclinação para o Espírito é vida e paz. Quer dizer, se eu começar a abandonar a minha vida carnal, ou melhor, do pecado, de Gálatas 5, 19 ao 21, se eu começar a abandonar isso, eu estou provando que eu sou uma pessoa cheirosa, que tenho um tipo de odor diferente, enquanto que quem vive na carne, ele, por não ter sal nenhum na vida dele, que sal aqui na Bíblia é o nosso comportamento como cristão, é tudo que nós pegamos de alerta, de ensino da Bíblia, para pôr em nós, para não apodrecer a carne. Essa palavra apodrecimento do ser humano, né? Ele vivo e podre, tem muito na Bíblia isso, uma pessoa que está cantando, orando, mas está podre, porque vive no pecado, como Israel viveu muitas vezes. Está lá na Bíblia, nós vamos ler os textos, o apodrecimento do ser humano por causa do pecado, porque ele vive na carne, no eu, nas mentiras, nas heresias, nas religiões falsas, no estilo de vida anticristão. Ele é um apodrecido, e então ele está perdido, porque o cheiro dele é de morte. Quem sabe, irmãos, se a gente está cheirando ou fedorento, é Deus. E é isso que eu quero dizer para ti. Vamos buscar ser o perfume de Cristo. E Paulo está dizendo aqui que é o conhecimento, conhecer a verdade bíblica e aplicar ela em nós. Onde a gente anda, o mundo vendo esse conhecimento em nós, aqui que já aprendemos da Bíblia, que está dentro, e usamos no estilo de vida, é como um perfume inalando no mundo espiritual. É assim que Deus vê, assim que o diabo vê, e Deus quer que pessoas vejam que a carne, a obra da carne não está mais em nós, porque agora temos o conhecimento, ou melhor, as consequências do pecado, consequência de viver na obra da carne. Então a gente diz, a partir de hoje não quero,
Eu quero é ter cada vez o conhecimento, conhecer a verdade, aplicar para mim, passar para os outros, para mim nunca cheirar ao morto. Misericórdia. Nunca minha carne cheirar a morto diante de Deus. E diante do diabo vocês vão já ver a consequência. Cuidado com isso. Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará.